Naqueles tempos, quando o Poti jogava fora do seu estádio, nós íamos em cima de caminhões, atravessávamos a cidade para irmos torcer pelo Poti. Foi no meu segundo ou no meu terceiro jogo da vida, assim, recém-terminado o curso da federação, tacaram cerveja, eu olhei para trás, tinha jogador ameaçando, olhando, ó, a bandeira, erguendo a camiseta com armado. Eu sempre falo, se o cara vier para Sururbana achando que ele vai jogar só com o nome e gol de fora de forma, ele não vai jogar, não tem como. O nível é muito alto. E eu sou um chato, eles conhecem disso. Pode pintar o cabelo igual o Neymar, fazer isso e aquilo, mas tem que ter disciplina. Olha aqui, se você tiver aí, tá bom, Alex, tá bom. Bem-vindo, Alex, vem apertando, aperta! É uma paixão muito forte, né? O futebol é incrível, nós forma muitos amigos, né? Então a paixão é acima de qualquer coisa. Fazer o que você gosta de fazer, senão você não aguenta também, né? A torcida do Iguaçu é muito grande hoje, eu diria que seria maior daqui de Curitiba, né? É a maioria da região aqui, mas tem muita torcida de fora, até Campo Largo, do outro lado da cidade, né? E a torcida é bastante apaixonada e muito exigente, porque nos últimos anos o Iguaçu vem de bons resultados, né? Então não admite fazer um time meia boca, né? Nós somos bicampeões, esse ano ficamos campeão da Taça Paraná e eles não admitem você ter uns jogadores abaixo da qualidade do que eles já estão aí vários anos. Temos jogadores aí que têm 6, 7 anos no clube, né? Então já se identificam muito com a torcida. Não é de hoje que eu falo que eu sou feliz aqui, sou mesmo. Eu acho que quem ama o futebol, independente do dinheiro ou não, o importante é estar jogando e no lugar onde você é respeitado, você tem carinho por todos. Então, assim, o nosso grupo é muito bom, a nossa diretoria também é muito bacana. Os nossos torcedores não são muito jovens, são os mais antigos aqui do bairro aqui mesmo. Então, assim, é uma sensação imensa estar podendo aí jogar por eles e deixar eles felizes. Acho que a vida deles, acho que é praticamente isso. Eles ficam carteados, depois vem pro jogo, assistir o treino, o jogo, enfim. Quando a gente vai jantar ali, a gente passa, eles vêm, dão um abraço, dá por de mão, aí só tem elogio, mesmo na derrota aí só tem elogio, então é muito gratificante isso. E a torcida é toda do bairro, jogadores de base, a gente deixa a porta aberta para Curitiba e região metropolitana inteira. Tanto que eu tenho 5 jogadores de Campina Grande do Sul. Tenho 2 do Tatuquara e tenho 3 da Fazenda Rio Grande. 50% é do bairro, que é bom que enraiza. Nós temos o juvenil, né? Que é 15, 16, 17. Já tivemos o juniores, que é 18 anos, 18, 19 e 20, que eu acho que tem que voltar. Porque do juvenil ele estourou a idade, está muito longe para o adulto, sabe? Então é uma luta que a gente está, né, para a gente voltar. Não que tenha que acabar o juvenil. O juvenil é importante, só que os juniores também é importante para você colocar jogadores para o adulto, né? Eu comecei na base. E então eu tenho essa paixão por trabalhar com base, com escolinha de futebol. E com isso eu conseguia fazer escolinha de futebol social, que nem você falou, para tirar as crianças da rua, para ajudar. O futebol amador tem essa importância social, assim, Tem. Até uma importância educativa principalmente para o jovem? Tem, e outra coisa, o menino do juvenil, se não estiver estudando, também você não consegue registrar. Então se incentiva também a estudar. Revelei muitos talentos e vou falar dos meus talentos, muitos jogadores que, não digo muitos jogadores, mas alguns jogadores profissionais e um que agora está estourando no Paraná Clube, que é o Johnny Luca. A gente conhece por Johninho, Johninho foi da minha escolinha aqui do Vila Sandra,
Jogou no União Barro Preto também, que era o bairro do Gabinete, aquela escolinha social que eu fazia. E ali eu consegui descobrir talentos. Hoje, graças a Deus, o menino está bem, está treinando com a seleção brasileira. E muito feliz mesmo. E saber que ele treinou aqui, quando ele tinha 9, 10 anos, ele jogava no meu sub-11 aqui em competição. O menino que tinha 8, 9 anos jogava no sub-11, então dava para ver que era diferente, né? A gurizada começa a jogar, vem os clubes aí do interior do Paraná, Santa Catarina, né? E acabam levando os jogadores, né? Para fazer teste, alguns ficam, alguns voltam, né? Então isso é importante, né? Porque o futebol amador de Curitiba é muito forte. Espero ganhar uma camisa do Johnny Lucas, você viu essa matéria aí, né? Ou uma chuteira, uma visita aqui no Vila Sandra, eu vou ficar muito feliz. Ele não esqueceu do professor, porque fui ver fui ver Atlético Paranaense e Paraná Clube na Arena. Ele estava lá, ele veio ali me deu um abraço, claro que lembrou, né? Bem, o futebol amador, pelo que representa para a cidade, deveria ter uma cobertura mais ampla. Infelizmente, foram diminuindo os espaços para o futebol amador. Hoje não temos uma emissora da rede normal, a não ser via internet, fazendo cobertura do futebol amador. Nós já tivemos 2, 3 emissoras transmitindo jogos do futebol amador. O jornal Tribuna do Paraná mantinha uma cobertura ampla do futebol amador, com fotógrafos, repórteres em todos os campos. Nas segundas-feiras vinha um amplo noticiário do futebol amador, reportagens. Mas o futebol amador perdeu muito o seu espaço em termos de mídia. A que você acha que se deve isso? Por que chegou nesse ponto? Não dá até mesmo para se entender. Houve época que a própria televisão estatal, a TV educativa, o Canal 9 nosso, fez cobertura com transmissão direta de jogos do futebol amador. Hoje, por exemplo, quem está divulgando mesmo o futebol amador são veículos todos via internet. Rádios via internet, jornais via internet que cobrem o futebol amador. Restou aí a Tribuna do Paraná, que ainda cobre o futebol amador, mas poucos são os veículos que dão espaço para o futebol amador. Tem vários sites aí que cobrem, né? Tem o pessoal que, Rádio Capital Sul FM, que transmite, né, os jogos, né? Teve outras épocas aí que tinha Paraná Educativa hoje, que transmitia alguns jogos no final de semana. Então isso também não tem mais. Isso seria importante, né? Aí você consegue um patrocínio que aparece na televisão, é mais fácil de você pegar outros patrocinadores, né? Então também tem que ser revisto isso e eu acho que tem que entrar em acordo para que tenha essas transmissões dos jogos. A própria Federação Paranaense de Futebol não teve muito interesse em dar sequência às coberturas, promessas e, aliás, a Federação Paranaense de Futebol, em termos do amadorismo, ela que praticamente teve o seu presidente eleito com apoio do futebol amador, se distanciou um pouco do futebol amador. Hoje eu diria que os clubes estão meio distantes. Nós já tivemos a Associação dos Clubes Amadores, né? Que inclusive eu fui presidente dessa associação. E daí, depois eu saí e tal, acabou, ela está paralisada, essa associação. Eu acho que ela faz muito falta para o futebol amador. A federação dá uma bola por jogo, está pagando arbitragem esse ano, né? Então é isso aí. Precisaria mais, né? Porque o clube amador é muito sofrido. Perdemos o futebol amador, tinha terra, final de ano, a grama que nós perdemos. E o ônibus também a prefeitura tirou. Então essas conquistas nós estamos perdendo, né? Que a gente precisa voltar a resgatar isso. Acho que dificultadores para nós, árbitros... Para você especificamente. Não sei se... Talvez a questão de campo, a questão de localidade, às vezes o campo é precário, digo campo, não a questão de estrutura, vestiário, assim, que também é algo que pesaria, mas assim, digamos, para o próprio jogo, tem muitos campos que às vezes não tem marcação, alguma coisa desse sentido, que acaba atrapalhando, assim. Então, os clubes estão com uma dificuldade tremenda. Não se pode cobrar ingresso no futebol amador. Você pode ir no futebol amador ver que tem lá alguns
colaboradores na portaria recebendo uma gratificação, uma ajuda, mas eles não podem estabelecer o preço. Normalmente dá 10 aí. Agora, se você chegar e dizer, não vou pagar, eu não sou obrigado a pagar, ele tem de ficar quietinho e não pode cobrar. Futebol amador. Na teoria era para a federação arcar com isso. Ajudar. A federação, agora ainda felizmente eu soube que voltou a pagar as taxas de arbitragem, que houve o tempo aí que os clubes estavam tirando do bolso para pagar a taxa de arbitragem. Então, a federação, ela nos oferece o suporte tanto jurídico quanto físico, psicológico, tem todo o apoio. Nós temos uma comissão, né, que por trás de nós que nos orienta, super aberta para conversas, trocas de ideias, com regras. Teve um lance tal, discutir lances, assim, são super abertos. Anualmente tem o teste físico e o teste teórico, em que é feito para você ficar apta, né, a trabalhar. E corriqueiramente teve algum jogo, um árbitro ou assistente acaba sendo denunciado, colocou na súmula um número, jogador errado, alguma coisa nesse sentido, ou foi denunciado de certa forma, tem um apoio jurídico também. É difícil, a taxa de arbitragem não é barato. Para você colocar um time em campo no futebol amador, a despesa é extraordinária, é muito grande. Hoje, você não pode, você tem um grupo de jogadores que vai atuar no seu clube. Tem um jogador, por exemplo, que mora no Boqueirão, vai jogar lá no Vila Sandra. Ele tem que sair do Boqueirão até a Vila Sandra. Imagine se ele vem com o carro dele. Ele vai gastar gasolina. Na verdade é uma ajuda de custo, né? Que todos eles têm o trabalho deles, né? Só que a maioria dos jogadores moram longe. Então isso dá uma ajuda de custo, né? Na gasolina, no combustível, que é terça, quinta e sábado. A gente também tem departamento para cuidar dos jogadores, né, fisioterapia, porque se machuca, né, então a gente dá toda assistência, né, mesmo sendo amador. O jogador se machuca, não é justo você abandonar o jogador, né, então a gente dá assistência, né, já fizemos aí 2, 3 cirurgias de jogadores, né, então a gente procura cuidar deles também, né. Tem que se prestigiar mais o futebol amador. Não vejo, por exemplo, nunca um olheiro de um clube profissional assistindo um jogo da categoria de juvenis, de juniores do futebol amador, e lá estão muitos craques. Nós temos o exemplo do Johnny Luca, que jogava no Vila Sandra. Exatamente. Tem vários jogadores aí no futebol amador, nas categorias de base, que poderiam estar aí no Curitiba, no Paraná, no Atlético, mas trazem às vezes lá do Norte e Nordeste e não vão ali no Boqueirão dar uma olhada num jogador. Há um distanciamento e isto não é bom. O futebol amador precisa, sim, de alternativas. Dia destes, nós conversávamos com o Jacomel, que foi presidente do Curitiba, e ele trazia uma ideia que é importante para Curitiba e para o Paraná, que é fazer campeonatos regionais com ligas, por exemplo, não só o futebol amador de Curitiba, só ficar fazendo a região, unir a região. A Taça Paraná, por exemplo, a Taça Paraná que tem agora aí 4, 5 equipes, a Taça Paraná tinha equipes de todo o estado, houve Taça Paraná com 82 agremiações. 82? E hoje, 4, 5? O que é isso? Então o torcedor, ele não sai mais do bairro dele para ir assistir o seu time num outro bairro. Não vai. Um outro. No próprio bairro você vai lá. Eu que acompanho o futebol amador, sempre são os mesmos que estão nos campos. Aumenta o número de torcedores nos momentos dos jogos decisivos, nos momentos de clássicos. Daí o público é maior, vem mais gente e tal. Então o futebol amador perdeu um pouco do apelo popular do público pelas dificuldades que enfrenta. Mas mesmo assim, ainda em todos os sábados, nós temos muita gente presente aos estádios. Para você ter uma ideia, houve aqui em Curitiba a época em que nós tínhamos 76 equipes no futebol amador, na
primeira, segunda e terceira divisão. Então eram muitos os clubes, cada bairro tinha 5, 6, 7 equipes. Eu vou pegar um exemplo, aqui a região da Vila Guaíra, ali tinha o Guaíra, que era o time mais forte da região, o Vila Lindóia, o Bandeirantes, o Triunfo, o Tamoio. Tinha mais para cá um pouquinho o Clube Esportivo Belmonte, o Ipiranga. Então, só naquela faixa ali, ao redor da Avenida Kennedy hoje. Naquele tempo, Curitiba era uma cidade aberta. Havia muitos terrenos vagos onde eram montados os campos. Daí, então, você tinha o campinho lá no teu bairro. Daqui a pouco veio a especulação imobiliária, os espaços foram sendo tomados com construção de moradias, de prédios, e a cidade foi crescendo, os campos foram desaparecendo. E time sem campo não subsiste, não tem como aguentar, não é? Então foi o que foi acontecendo, foram desaparecendo os times, e subsistiram uns poucos aí. Hoje nós temos, por exemplo, na primeira divisão 12 times, na segunda divisão mesmo 12 times, e para por aí. E todo ano tem um time bambeando, parando, pedindo licença, e uma série de situações. Por quê? Porque é difícil você manter um time, ainda mais sem campo, você ter que pagar aluguel para jogar num outro campo, pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo. É melhor você fechar as portas, parar com o futebol. Mas o amador em si, ele é fantástico porque ele exige do árbitro uma concentração que eu vejo um pouco acima do normal de um outro campeonato, talvez paranaense, uma base, alguma coisa nesse sentido, porque geralmente são ex-jogadores, são jogadores que gostariam de ter levado uma carreira mais adiante. E aí eu sempre falo, se o cara vier para Sururbana achando que ele vai jogar só com o nome e gol de fora de forma, ele não vai jogar, não tem como. O nível é muito alto, né? Então assim, mesmo os caras que não vêm jogando, que parar de jogar, os caras mantêm a forma ainda na semana, malha, tudo, e quando entra dentro de campo é um jogo, claro, o ritmo de jogo não é igual ao profissional, mas é um jogo de muita qualidade, e é um jogo muito pegado, e se o cara não correr, o cara vai ficar para trás. Então assim, eu vejo assim, como um grande lugar para o cara treinar e manter a forma e tá fazendo próximo ao profissional, assim, jogando jogos, fazendo treinamento próximo ao profissional, que eu acho que é bem bacana. Torcida. Acho que não tem diferença de torcida de amador, de campeonato brasileiro, paranaense, acho que não muda, assim. Quesito torcida e arbitragem, assim, a cobrança é a mesma, muitas vezes exaltada, principalmente por eu ser mulher, acho que isso atrapalha um pouco essa visão que as pessoas têm. A questão de respeito, assim, é absurdo, não existe. Mas não atrapalha o nosso rendimento em campo. Tem vezes que eu nem escuto a torcida, às vezes a pessoa fala, viu que ele te xingou, não sei o quê, não. Eu tô tão focada, às vezes o lance, justamente por ser amador, às vezes a gente fica tão focado no lance, tão, putz, que massa, esse lance é muito bom, e você tá ali se doando naquele lance que você nem se toca, nem percebe que você ou te xingaram ou alguma coisa nesse sentido. Você já viveu alguma situação desconfortável, assim, Já. no exercício da sua função? Já. Se eu não me engano, acho que foi no meu segundo ou no meu terceiro jogo da vida, assim, recém-terminado o curso da federação. Foi no campo do Bairro Alto, era uma Copa Kaiser. Tava na torcida, tava bem de lado pra grade, então o outro assistente, ele tava no banco de reservas e eu estava cuidando da linha 2, né, no caso. E a torcida estava bem atrás de mim. Tacaram cerveja, eu olhei para trás, tinha jogador ameaçando, olhando, a bandeira, erguendo a camiseta armado, já me jogaram chinelo, várias coisas, assim, bem... no amador em si, isso é bem comum, assim, na várzea, né? Infelizmente, mas extra-campo, assim, nunca tive uma ameaça efetivamente, algo concretizado
Não, acho que é mais a questão do calor do jogo, assim. O preconceito, na verdade, chegando na palavra talvez preconceito, que é onde talvez se encaixaria a mulher no futebol, vem da própria torcida, assim. A própria torcida, ela já te pré-julga quando você está entrando em campo. Olha lá, a bandeirinha, mulher, devia estar na cozinha. E assim, é todo jogo. Acho que não tem um jogo que eu não ouça algo que seja... que se refira ao meu gênero em vez a minha atuação, o meu profissionalismo. Eu nunca recebi uma crítica assim, olha, você viu aquele lance que talvez não teve impedimento, o outro jogador calçou ali antes, o outro jogador. Nunca é isso, é sempre assim, você devia estar na cozinha. Por que você não vai fazer outra coisa? Você devia ser modelo. Ou qualquer outra coisa assim no sentido do gênero e não da questão profissional, assim. Isso é em todo jogo unânime, assim. Infelizmente, ainda essa questão de preconceito tem nesse quesito. Como você vê a inserção da mulher nesse espaço? Você vê de forma otimista? Você acha que o caminho está sendo trilhado de forma... interessante para o futuro, assim, como que você enxerga essa realidade? Eu enxergo uma forma muito otimista. Eu até estava olhando o quadro de arbitragem esse ano e vi muitas mulheres assim que há um tempo atrás você não via. Então, nesse quesito, a questão do interesse da mulher, se ela tiver esse interesse, tem espaço, tem jogo. Eu vejo a questão de receptividade para o futebol, eu vejo com bons olhos, mas esse preconceito já vem enraizado desde sempre, assim. Eu acho que é a cultura que precisa ser mudada, né? Tenho preocupações grandes com relação ao futebol amador. Algo precisa ser feito pelo futebol amador, através da Federação Paranaense de Futebol, não sei exatamente o que, mas tem que se buscar caminhos para fortalecer o futebol amador, com apoio dos órgãos públicos para o futebol amador, porque o futebol amador representa muito, mas muito mesmo para a sociedade. O futebol amador poderia oferecer uma contribuição bem maior se ele fosse prestigiado, por exemplo, tirando os meninos de rua, dando aos clubes a condição de ter escolinhas de futebol amador. Então tem que se buscar alguns caminhos para encontrar formas para que o futebol amador seja mais respeitado e que possa puxar mais público. Alguma coisa tem que ser feita. Eu tenho muitas preocupações com o futebol amador, porque eu olho de jogo a jogo, a gente vê o público diminuindo, as mesmas pessoas. Quando o time está bem no campeonato, o pessoal está lá, daqui a pouco começa a cair, já a turma se afasta. E é problemático. Mas ainda eu acho que é um grande ponto de reunião da comunidade, aos sábados, aos domingos pela manhã, os campeonatos amadores. Sai, cara! Meu Deus! Pera aí, ó. Meu Deus!